Feche os olhos e tente esquecer o Brasil que você conhece. Esqueça o barulho das sirenes, a insegurança ao retirar o celular do bolso, o asfalto esburacado e a sensação de que o país é um eterno projeto que não deu certo. Agora, abra os olhos em uma realidade alternativa. Imagine que você está no convés de um transatlântico movido a hidrogênio entrando na Baía de Guanabara no ano de 2026. A primeira coisa que te impressiona não é o Cristo Redentor, que aqui é adornado com placas de grafeno que brilham como ouro ao entardecer, mas a silhueta da cidade. O Rio de Janeiro não tem favelas. As encostas dos morros são cobertas por uma floresta tropical densa e preservada, enquanto aos seus pés, uma metrópole que mistura o charme clássico parisiense com arranha-céus orgânicos se estende até onde a vista alcança. Esta é a capital do Império do Brasil, uma nação que em 2026 detém o título de terceira maior economia do mundo, com o IDH superior ao da Noruega, e uma moeda, o real imperial, que serve como reserva de valor global, competindo de igual para igual com o dólar e o euro. Como isso foi possível? A resposta não está em um milagre, mas em uma palavra que a República nos roubou: continuidade. Tudo começou naquela madrugada fria de novembro de 1889, quando o golpe militar fracassou, os conspiradores foram presos por traição e a monarquia parlamentarista brasileira seguiu seu curso natural de evolução. Diferente da nossa história, onde a abolição foi seguida pelo abandono, no Brasil imperial, a princesa Isabel e seus conselheiros, como o brilhante André Rebouças, sabiam que a liberdade sem dignidade econômica seria um desastre. O primeiro grande ato do Terceiro Reinado foi a reforma da terra imperial. Em vez de jogar os ex-escravizados na marginalidade, o império distribuiu terras, crédito e ferramentas. Em 1910, o Brasil já não tinha mais a ferida social que hoje alimenta a criminalidade. Onde nasceriam as favelas, nasceram cooperativas agrícolas de classe média. Imagine o impacto disso na segurança pública de 2026. Sem a exclusão histórica, não houve a formação de facções criminosas. O Brasil de 1920 já era um país alfabetizado, pois Dom Pedro II deixou em seu testamento a ordem de que cada tostão da família real fosse investido em escolas técnicas. Enquanto a Europa se destruía na Primeira Guerra Mundial, o Brasil se tornava a oficina do mundo. Exportávamos não apenas café, mas aço, navios e os primeiros modelos de aviões comerciais projetados por Santos Dumont em sua própria fábrica em Petrópolis. O Rio de Janeiro de 1930 era a cidade mais elegante do mundo, superando Paris em infraestrutura e Buenos Aires em riqueza. O capital estrangeiro inundava o país, porque o Brasil era o único lugar do mundo com 100 anos de estabilidade constitucional. Sem golpes, sem ditaduras e sem mudanças bruscas nas leis, o investidor sabia que o Brasil era o porto seguro da humanidade. Um dos maiores pilares desse Brasil de 2026 é a sua economia. Imagine uma nação que nunca conheceu a hiperinflação. No Império, o Banco Central é uma instituição vinculada à coroa, blindada contra os desejos populistas de políticos que querem imprimir dinheiro para ganhar eleições. O real imperial é a mesma moeda há 130 anos. Isso permitiu que o brasileiro desenvolvesse uma cultura de poupança. O bisavô poupou, o avô investiu, o pai expandiu e o filho hoje colhe os frutos. Nos anos 50 e 60, o Brasil não se endividou para construir uma capital no meio do nada. Brasília nunca existiu como a conhecemos. Em seu lugar, o Império investiu em uma rede ferroviária de alta velocidade que conecta o Oiapoque ao Chuí. Em 2026, você viaja de São Paulo a Salvador em 4 horas, em um trem silencioso que corta o interior do país a 400 km por hora. As indústrias brasileiras, como a Gurgel e a Embraer Imperial, são líderes em seus setores. Não somos montadores de carros estrangeiros, somos exportadores de tecnologia. O motor a hidrogênio verde, que hoje move o mundo, foi uma patente brasileira desenvolvida na Universidade Imperial de São José dos Campos na década de 90. O maior choque visual desse Brasil paralelo está no norte e no nordeste.
Na nossa realidade, o semiárido é sinônimo de seca e migração. No Império, o projeto de transposição do Rio São Francisco foi concluído em 1915. Em 2026, o sertão nordestino é a maior região produtora de fruticultura e energia solar do mundo. Cidades como Juazeiro e Petrolina transformaram-se em metrópoles tecnológicas, onde arranha-céus espelhados se erguem em meio a pomares infinitos irrigados por tecnologia de precisão. Já a Amazônia é o santuário da ciência mundial. O Império entendeu, muito antes de qualquer outra nação, que a biodiversidade valia mais que o gado. Manaus é hoje a capital mundial de biotecnologia. Em vez de serrarias ilegais, a floresta abriga laboratórios de ponta integrados à natureza. O Brasil detém as patentes de cura para dezenas de doenças, extraídas da farmacologia da floresta. A Guarda Imperial da Amazônia, uma força de elite com tecnologia de vigilância por satélite de última geração, garante que nem um único hectare de floresta seja derrubado sem um propósito científico rigoroso. O Brasil é a potência verde, não por propaganda, mas por engenharia. Mas como é, afinal, a vida de um brasileiro comum nesse 2026 imperial? Imagine sair de casa às 10 horas da noite em qualquer grande capital. Você não olha para os lados com medo. Você caminha por ruas iluminadas, onde as câmeras de inteligência artificial monitoram tudo, mas raramente precisam intervir, pois a educação de base extinguiu a cultura do crime. Por necessidade. As escolas públicas são palácios de vidro e madeira, onde o filho do operário e o filho do empresário estudam juntos, vestindo o mesmo uniforme com o brasão da coroa. O ensino é em tempo integral, trilíngue e focado em alta tecnologia e ética. A saúde pública é um modelo que o mundo copia. O Sistema Imperial de Saúde é financiado pelo Fundo Soberano do Brasil, um tesouro acumulado ao longo de um século de lucros das estatais imperiais e dos royalties de energia. Não há filas, pois a medicina é preventiva e personalizada. Cada cidadão possui um chip de saúde que monitora sinais vitais em tempo real, enviando alertas para o centro médico mais próximo antes mesmo de um sintoma aparecer. A política é parlamentarista. O primeiro-ministro é o gestor, o homem que lida com o orçamento e as obras. Mas acima dele está o imperador, ou imperatriz, uma figura que não governa, mas reina. O monarca é o guardião dos valores de longo prazo. Ele é o árbitro. Se um político tenta corromper o sistema, o poder moderador intervém com a autoridade de quem não deve o cargo a partidos, mas à história. Isso criou uma classe política mais séria e menos teatral. No Brasil de 2026, a política é uma carreira técnica e a honra é o valor supremo. Chegamos ao fim desta jornada. Olhar para esse Brasil de 2026 dói, porque no fundo de nossas almas sabemos que cada pedaço dessa utopia era tecnicamente possível. Tínhamos o território, tínhamos o povo, tínhamos a inteligência. O que nos faltou foi o tempo. O que nos faltou foi o respeito aos nossos alicerces. A República nos ensinou a viver em ciclos de 4 anos, sempre recomeçando do zero, sempre destruindo o que o antecessor fez. O Império nos ensinaria a viver em ciclos de séculos, construindo pedra sobre pedra. Este vídeo não é apenas um exercício de imaginação, é um manifesto. É o reconhecimento de que a grandeza do Brasil está adormecida sob camadas de má gestão e interrupções históricas. Quando você desligar este vídeo e olhar pela janela, lembre-se, o Brasil de primeiro mundo não é uma terra distante. Ele é o nosso país, se tivéssemos tido a coragem de manter o rumo. A ordem e o progresso nunca foram apenas palavras, eram a nossa promessa de destino. Uma promessa que, quem sabe, um dia voltaremos a cumprir.